Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Implanta BIM do canal HR Compacta. E o tema de hoje é o universo BIM. Afinal, fazer projetos em BIM não é só fazer projetos modelados em 3D, é gerenciamento, é comunicação, é informação. Antes de eu seguir aqui com o tema, eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o meu canal, curtido, compartilhado, né, comentado aqui principalmente, ajuda muito aí o algoritmo do YouTube a divulgar a mais pessoas. Então isso de fato eu agradeço demais, pois muitos profissionais estão conseguindo entender o que é BIM de fato e também conhecendo esse universo de software livre. Bom, falando em universo, falar de BIM. Quando a gente fala de BIM, a gente fala de várias categorias. Por exemplo, instruções estratégicas. Nesse item é quando a equipe se reúne e vai ter que ter ali toda a análise de projeto. E claro, isso caminha com a outra categoria que é estudo preliminar e viabilidade. Afinal, quando você tem as instruções estratégicas, você tem as definições contratuais. Quais softwares vão ser usados, quais vão ser a equipe que vai montar, qual é o software de cada equipe que vai montar. Então, é nesse ponto que a gente vai definindo. Consequentemente, com tudo isso definido, montando aí o nosso BEP, né, o nosso plano de execução BIM, certamente a gente consegue evoluir para a parte 2 do projeto, que seria o estudo preliminar e a viabilidade. Aqui cabe um prédio de 5 andares. Beleza, só que aqui só tem casas de térreas. Fazer um estudo de viabilidade é tentar ter uma análise de dimensionamento. Por exemplo, se ali era uma casa de 1 andar, né, uma casa térrea, e aí agora vai receber um prédio de 5 andares, são 5 casas acima. Né? São 5 casas em um mesmo terreno, sendo que ali só existia um. Então, a parte de esgoto, como que vai funcionar? Como que vai funcionar a parte de elétrica? O abastecimento, será que vai ficar de água, por exemplo, vai ficar confortável para os 5? Se realmente, ou vai ter que aumentar a carga, vai ter que aumentar um negócio. Então, tudo isso, né, todo esse estudo preliminar e de viabilidade é muito importante. E aí entra como um BIM, porque é a informação que a gente precisa. Assim como análise do terreno, topográfico, né? Todos esses critérios que a gente envolve como uma visão macro. Né? A gente tem o micro BIM e também tem o macro BIM. Então a gente tem que ter essa ideia. Consequentemente, isso a gente entra no projeto executivo, que engloba também o 3D, né, hoje em dia. Tanto que, por exemplo, em São Paulo, há planos de que em 2025, é claro que vai depender muito da situação, mas em São Paulo a ideia é não receber mais projeto executivo, a planta baixa, por exemplo, né, o projeto 2D, mas sim um arquivo IFC que contém a informação detalhada. Então a gente tem que entender também que é um fator aí de mudança muito próspera, que a gente tá vendo ali a curto prazo, vamos dizer assim. Então entra esse projeto executivo como outra categoria do universo BIM. E consequentemente isso envolve a análise energética e sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, não é só apenas construir com peças sustentáveis, mas sim também evitar prejuízos de despesa de lixo. Por exemplo, o canteiro de obra ele tem ali os seus gastos muito grandes, excessivos na limpeza. É difícil você achar um canteiro de obra limpo. E agora que entra uma questão que é a industrialização na construção. O objetivo do BIM é isso, é industrializar a construção civil. E aí você reduz as emissões de gás carbono, toda aquela questões de sustentabilidade que a gente envolve. Você acaba entregando um projeto mais limpo, um projeto rápido para o cliente. Né? Você tem a análise energética, que, por exemplo, se você trabalha com material hoje de tijolo, a pessoa tem uma porcentagem térmica dentro da casa X%. Já se você trabalha com blocos SIP ou blocos de sistema monolítico, ou painéis de GPS com sistema monolítico,
Já a análise térmica interna é outra porcentagem. Então, também isso conta muito. Aí envolve, claro, a documentação do projeto, a industrialização, como eu falei, né, que a gente acaba gerando aí uma facilidade de a gente conseguir criar projetos offset, ou seja, criar projetos fora do canteiro de obra e só levar as peças prontas para o local da obra. Aí vem planejamento 4D e o custo de material, que a gente acaba entendendo maior. Então esse é um outro item da nossa gestão de projetos, que acaba sendo conectado. No momento que eu estou fazendo meu projeto, eu já consigo ter uma análise de custo, uma análise ali de planejamento. Ó, isso aqui vai durar tanto tempo, tal, né? A gente vai saber de quanta mão de obra a gente vai necessitar nesse projeto. Nós temos a logística do canteiro de obra também, que é muito importante, principalmente se for industrializada. Por quê? Pô, vai chegar as peças, onde eu deixo? Onde vai sair? Onde vai encaixar? Onde vai isso? Então, toda a logística tem que ter também uma análise profunda de informações que cabem dentro do projeto. A operação e manutenção, esse eu considero muito importante. Eu brinco aqui com os alunos dos meus treinamentos, que é o seguinte: nunca pense na obra, pense no pós-obra, porque é na pós-obra que o seu cliente vai ter dor de cabeça. Sabe por quê? Imagina que no projeto você fez um encanamento onde atravessa do banheiro, né? Vamos por aí a do vaso sanitário. A tubulação do vaso sanitário, para ela levar para o esgoto, ela acaba atravessando o banheiro todo, a lavanderia toda, né, a área de serviço, e a cozinha. E aí chega lá fora da casa. Como que fica se, por exemplo, dá um entupimento? Vai estragar a casa, porque o cara vai ter que quebrar para achar o ponto de vazão, né? Onde está o trinco do negócio. Então, se eu quero criar um pós-obra, como seria tentar criar o mais próximo possível, fazer esse projeto desse banheiro, o mais próximo da distância da casa. Ou seja, fazer ali o cano que vai para fora da casa e que, consequentemente, a manutenção vai ser muito mais fácil. E aí não vai afetar a qualidade de vida do morador. Então, tem que ser analisado não obra, mas sim o pós-obra também. Eu acho que é o mais importante ainda. E é claro, a gente entra em dois itens aqui, que é a demolição e a retrofit. A demolição também tem que ter, hoje em dia, tem muitos projetos que estão sendo demolidos, por exemplo, com um esquema muito diferente, que é aquele processo de degrau. Eu estou chamando de degrau, mas não tem degrau nenhum, tá? Mas, por exemplo, é feito uma barreira no andar superior, aí vai fazer demolição meio que manual do pavimento superior. Aí depois desce-se a camada e vai para o outro pavimento. E vai descendo de pavimento por pavimento e vai fazendo a demolição separada, até que chega lá embaixo, o nível de resíduo é baixo, o nível de processo é baixo, porque acaba sendo mais rápido esse tipo. E, claro, você tem o envolvimento da sustentabilidade e também a qualidade dos moradores ao redor, que aí você tem que ter a visão macro, né, do operacional ali, da manutenção também. Você olha como que é importante todo o item. Quando a gente fala do universo, a gente está falando como um todo. Você não tem o planeta Terra apenas. Você tem as estrelas, você tem a Lua, que é muito importante, porque a Lua é um satélite da Terra, né? Tem todo o envolvimento ali. Então, isso também serve para o BIM. E quando falamos de retrofit, eu acho que é muito interessante, principalmente para essas adaptações de prédios antigos, tombados e coisas do tipo, adotarem a retrofit. Existia um projeto antigo antes, estava acompanhando, eu gosto de acompanhar coisas de futebol e etc, principalmente reformas de estádio, e o que está acontecendo, por exemplo, no estádio do Santiago Bernabéu é um processo de retrofit. Embora tá mudando alguma estrutura aqui e ali, mas é necessário para um retrofit aguentar. Mas nenhuma arquibancada foi demolida, nenhuma estrutura extra foi destruída, né? Alguma parte ali extra. Então,
que foi feito? Foi feita uma cobertura nova, foi feito uma barreira nova, um espaço de cobertura nova. Então, cobertura superior e a cobertura lateral que eu me quero referir. Existe, por exemplo, se eu não me engano, o projeto do Estádio do Santos, aqui em São Paulo, na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Se eu não me engano, o processo anterior era de retrofit. Eles iam aproveitar a estrutura da Vila Belmiro e, consequentemente, fazer o processo da retrofit. Mas parece que vai ser demolido ali, a W Torre, que é a construtora responsável, vai demolir aquele espaço. Na verdade, demolir uma parte, igual foi o Allianz Parque. O Allianz Parque, por exemplo, foi feito uma reforma, porque demoliu quase tudo, manteve só o aro, né, aquele aro que é do Gol Norte, por exemplo, e aí fez a estrutura ali por cima dela, né? Tecnicamente foi quase uma retrofit em cima foi feito um retrofit ali em cima da estrutura antiga. Foi feito um reforço, mas de qualquer maneira, se você pesquisar na internet projetos de retrofit, vai encontrar muitos fora, e aqui no Brasil principalmente está começando a crescer esse mercado de retrofit. Mas vocês podem perceber o quanto é grande o universo. Não é só também entender as siglas, entender os negócios de IFC e tal, ou fazer modelagem. Não, engloba uma série de coisas. Vou repetir aqui, não, claro, explicação toda, mas as categorias do universo BIM. Então nós temos as instruções estratégicas, estudo preliminar e de viabilidade, projeto executivo, ou a modelagem 3D também, análise energética e sustentável, documentação do projeto, industrialização, planejamento 4D, custo 5D, logística do canteiro de obra, operação e manutenção, demolição e retrofit. Tudo isso engloba num projeto BIM. Tá? É claro que nem tudo, né, vai ficar ali dentro. Ó. O cara vai construir e já vai pensar na demolição? Não, vai pensar, mas pode pensar numa retrofit, por exemplo. Se porventura você faz uma fachada e essa fachada, com o passar dos anos, acaba tendo vai caindo, a gente vê isso, né? Principalmente se você trabalha com pastilhas, né? Aqueles prédios em Santos, por exemplo, eu morei em Santos um tempo, muitos prédios ali tinham fachadas de pastilha. E como a gente sabe, o solo de Santos, ele é muito fraco. E aí construiu muitos prédios altos nesse solo fraco. E aí, por ser fraco, ele se mexe muito rápido e tal. E aí os prédios acabam ficando tortos. Esses prédios ficando tortos acabam criando trinco, as rachaduras, famosas rachaduras, que consequentemente faz com que a fachada que esteja, sei lá, com azulejo, acabe caindo azulejo, descolando os azulejos e tal. Eu trabalhei numa empresa de reforma e eu via muitos prédios. Nossa, o que tinha, você falava assim, nossa, tá bonito, mas quando você ia pro interior do prédio, você via muitos problemas. Então, a retrofit não é só fachada não, tá? Só um detalhe, retrofit não é só fachada, ele envolve também questões estruturais de uma casa interna também, tá? Isso é importante também destacar. Mas é isso, pessoal. Eu acredito que quando a gente fala de BIM, cada vez mais a gente vai entendendo o universo que a gente tem em mãos, a gente consegue compreender a importância que um projeto BIM tem. Então, eu quero agradecer demais a assistência que vocês dão, aí curtindo, comentando. E eu quero saber se você conhecia alguma dessas itens da categoria Universo BIM, como você aplicou eles, né? Se você já aplicou uma retrofit, se já aplicou uma demolição, como que você executa hoje em dia a parte BIM, né, dos seus projetos, para que você possa gerenciar melhor a sua obra. Então eu quero agradecer demais a ajuda de vocês, curtindo, compartilhando. Um forte abraço e uma ótima semana.